Eu vou te mostrar agora como fazer uma prova no Canvas, uma atividade avaliativa. Por exemplo, se você quiser sortear um certo número de questões a partir de um banco de questões, você pode fazer isso. Se você quiser criar questões com valores numéricos diferentes para cada aluno também, o Canvas permite fazer isso. E é uma ferramenta bastante interessante, ela torna os testes mais confiáveis, né? Porque minimiza as chances de ter cópia ou de ter cola aí entre os alunos. Então, para fazer isso, você vem aqui no menu à esquerda, clica em Testes. Depois você vem aqui no ícone de 3 pontinhos à direita, clica nele, depois clica em Gerenciar bancos de perguntas. E aí você clica em Adicionar banco de perguntas. É o banco a partir do qual você vai extrair as perguntas para a sua prova. Então, vou colocar aqui, por exemplo, prova 1. Prova 1, depois eu dou Enter, criei o banco, clico nele aqui. E aí agora você vai colocar todas as perguntas aqui. Vamos supor que você queira criar um banco com 20 perguntas e escolher 5 dentre elas, tá? Então você vai adicionar todas as perguntas aqui dentro. Então eu vou adicionar uma pergunta aqui, por exemplo, uma pergunta de múltipla escolha. Mais uma vez, você pode escolher o tipo de pergunta, né? Se você quer uma resposta numérica, uma pergunta de fórmula, que vai ser bem interessante. Mas eu vou criar aqui, por enquanto, uma pergunta de múltipla escolha, tá? Então vamos, por exemplo, qual é a capital de Minas Gerais? E aí eu coloco aqui as alternativas: Araxá, Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis. Ok, criei a pergunta. Tenho aqui a minha pergunta com as alternativas. Observe que eu coloquei elas em ordem alfabética para a gente ver o que vai acontecer depois, tá? E aí eu vou adicionar uma outra pergunta aqui, só para a gente ver como é que vai funcionar a dinâmica lá na frente, tá? Então, por exemplo, agora eu vou adicionar uma pergunta de fórmula. A pergunta de fórmula é uma pergunta em que os parâmetros variam para cada aluno. Então, eu vou colocar aqui pergunta de fórmula. E aí vou colocar a pergunta aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber quanto é x mais y. Só que eu quero que os valores de x varie de 1 até 3 e o y varie de 3 até 5. Então, o que a gente faz? Para o Canvas entender esse cara como um parâmetro, uma variável, eu coloco ele entre colchetes. E aí observo que quando eu coloquei entre colchetes já apareceu um novo campo aqui. Eu coloco o y também entre colchetes, e aí apareceu os dois campos aqui. Então agora eu defino as minhas variáveis, eu vou colocar o x com um valor mínimo de 1, valor máximo de 3, e vou colocar ele com duas casas decimais. O y vou colocar ele de 3 até 5, com uma casa decimal. E aí aqui eu coloco a fórmula da resposta. No caso, como eu quero x mais y, eu vou colocar aqui a fórmula como sendo x mais y, clico em salvar, e aí ele já me deu o resultado aqui, só que sem casas decimais. Eu quero com duas casas decimais, então vou colocar aqui duas casas decimais, e aí eu vou oferecer um número possível de combinações, né? Ou seja, quantas possibilidades existem para eu sortear entre os alunos. Eu gosto de colocar algo em torno de 30 ou 50, dependendo do número de alunos que você tiver, né? Na verdade, isso aqui não faz tanta diferença se você coloca 10 ou 50, a gente pode colocar 50 então. E eu gosto de permitir uma margem de erro de 1 a 3%, né? Porque às vezes o aluno faz uma pequena mudança na calculadora dele, então eu gosto de permitir aí 3%. Aí eu clico em gerar, o Canvas vai criar todas as possibilidades e vai listar aqui para a gente. Ó. Então eu tenho valores possíveis para x e y, o resultado respectivo com a sua incerteza. Tá? Então, observe que são pares de valores diferentes e os resultados também são diferentes, né? Então, é legal você observar aí para que os seus resultados não fiquem muito próximos, para que essa margem de erro aqui não seja perdida, né? Porque se duas possibilidades de resposta são muito parecidas, essa margem de 3% acaba englobando essas duas possibilidades de resposta, e aí isso aí diminui a confiabilidade do seu teste. Depois que você fizer tudo isso, clique em atualizar perguntas, ele vai criar a pergunta aqui, se der tudo certo. Às vezes ele costuma dar uns erros, aparece uma caixa vermelha aqui,
aí você tem que fazer de novo, tá? A pergunta. Bom, aqui deu certo, apareceu quanto é x mais y, os parâmetros usados, os intervalos, o número de casas decimais e as possíveis soluções. Vou criar mais uma pergunta, então vou adicionar aqui uma nova pergunta. Vou colocar mais uma pergunta de fórmula, e agora eu vou perguntar, ó, quanto é x vezes y. Então já coloco entre colchetes x, observe que aqui embaixo já vai aparecer o parâmetro, não apareceu ainda não, mas daqui a pouco aparece. X vezes y, ok? Ok, agora apareceu os parâmetros aqui, tá vendo? Então eu quero que o x varie de 30 até 50 com uma casa decimal e o y varie de, sei lá, menos 10 até menos 20 com, na verdade é o contrário, né? Menos 20 até menos 10 com duas casas decimais. A fórmula aqui então é x vezes y, e aí você clica em salvar, apareceu o resultado aqui. Deixa eu mostrar algumas coisas para você. Vamos supor que eu não cadastrei essa fórmula, eu cadastrei errado. Por exemplo, eu coloquei x, e aí eu coloquei vezes z, por exemplo. Quando eu clico em salvar, apareceu um erro aqui, né? Variável z não definida. Então, eu não preciso apagar isso daqui. Eu posso cadastrar uma nova fórmula. Então, por exemplo, x vezes y, que aí ele vai considerar a última linha, tá vendo? A última linha da fórmula será usada para calcular a resposta final. Quando a sua fórmula é muito complexa, convém então você ir fazendo os ajustes, né, de acordo com o necessário. Outra coisa importante também é que se a sua pergunta tiver alguma unidade, é interessante mencionar isso no comando. Então, vamos supor, né, que eu quero fazer aqui a seguinte pergunta. Deixa eu mudar aqui. Um carro se desloca 100 metros em 10 segundos. Qual é a sua velocidade? Só que aí eu quero então que esse valor varie de 100. Então eu vou colocar aqui a variável d. Eu quero que esse valor do tempo varie em torno do 10, então vou colocar aqui t. E como eu quero a minha resposta em metros por segundo, o aluno só vai conseguir jogar um valor numérico na resposta. Então eu indico aqui qual é a sua velocidade em metros por segundo, ou se eu quiser alguma outra unidade, eu indico aqui também no comando, tá? Isso é importante. Então o D eu quero que varie em torno de 100, eu vou colocar entre 90 e 110. E o T eu quero que varie em torno de 10, então eu vou colocar entre 8 e 12. E aí eu coloco o resultado como sendo, então, né, D vezes velocidade é D sobre T. D sobre T. Observa que já apareceu aqui, ó, variável não definida x, porque eu mudei de x para d e t. Aí eu clico em salvar, apareceu aqui o resultado, né, eu posso mudar de novo o número de casas decimais. E aí eu coloco o número de combinações que eu quero, a porcentagem de desvio, né, que eu costumo usar os 3%. Clico em gerar, beleza, gerou as perguntas, e eu clico em atualizar. Ok, criei as minhas perguntas, então vamos considerar que eu vou usar essas 3 perguntas no banco. Agora, como é que eu faço a prova? Eu vou lá em página inicial. Depois, eu crio a pergunta como um teste, tá? Então, eu vou vir aqui dentro do capítulo 1, por exemplo, clicar aqui em mais, depois teste, novo teste, e eu coloco aqui a avaliação 1, por exemplo, clico em adicionar item. Depois eu clico aqui em avaliação 1, e agora é importante você observar a configuração desse teste, já que ele vai ser uma prova. Então eu clico em editar. E aí, olha só, é bom colocar aqui as instruções. Algumas instruções que eu gosto de colocar são insira apenas o valor numérico na sua resposta. Eu gosto também de colocar o tempo que eu vou disponibilizar para essa prova, né? Então, esta prova vale tantos pontos, você tem tantos minutos para realizá-la. E aí, algumas outras informações também que sejam relevantes, que você costuma colocar na instrução da sua prova, é importante colocar aqui. Agora, aqui, ó, dentro das configurações, se eu quiser que as alternativas sejam embaralhadas nas questões de múltipla escolha, é só você clicar nessa opção aqui, tá?
É importante também colocar um limite de tempo, então se a sua aula tem, né, 1h40, a gente coloca aí 100 minutos, ou se você quiser adequar. Agora, nessa caixa aqui, permitir várias tentativas, é interessante que você deixe ela desmarcada, porque se você marcar, o aluno vai ter a oportunidade de fazer a prova várias vezes. E cada tentativa que ele fizer, ele vai ter novos 100 minutos. Então, se você deixar aqui 5 tentativas ou infinitas tentativas, ele vai ter um tempo aí, né, muito grande para fazer. Então, é adequado que você não deixe marcado. O aluno ele vai começar a fazer a prova e aí no final, quando ele clicar em enviar, ele manda os resultados sem poder alterar depois, tá bom? Se você quiser liberar o gabarito, eu recomendo que você deixe marcado então aqui, ó, permitir que os alunos vejam as respostas, exibir as respostas corretas em, e aí você coloca uma data posterior à da prova. A princípio, por segurança, eu deixaria essa caixa desmarcada e depois que ocorresse a prova, eu marcaria aqui liberando a resposta para os alunos. Essa opção aqui, exibir uma pergunta por vez, eu também recomendo que você deixe ela desmarcada. Porque aí o aluno, se você clicar aqui, ele vai ver uma pergunta de cada vez. E se você clicar aqui ainda, ele vai ver uma pergunta e depois que ele passa para frente, ele não pode voltar. Numa prova de papel, ele pode ir e voltar, ele pode começar pela última questão e voltar. Então, o mais adequado é que você deixe desmarcado, porque aí ele vai ver todas as perguntas de uma vez e ele pode ir e voltar como ele quiser. Agora, aqui também eu recomendo que você configure as datas. Então vamos supor que minha prova é amanhã às 7 horas, dia 24. Então eu vou colocar aqui, ó, entrega dia 24 e o horário limite da aula, que seria 20h40, e disponível a partir de o horário da aula, que seria amanhã dia 24, a partir das 19 horas, e até eu coloco a mesma coisa do entrega, ou seja, 24, 20 e 40. Ok? Observe então as configurações. Isso é muito importante por quê? Porque o aluno só vai poder começar a fazer a prova no horário de 19 horas e ele tem até 20 e 40 para entregar. Se você deixar sem esse horário disponível, qualquer aluno vai poder fazer em qualquer horário, e aí pode ser que um faça antes, veja as perguntas, passe para outro. Enfim, você colocando todo mundo para fazer de forma simultânea, diminui um pouco aí o risco de comunicação, de cópias, né? Então, observe com bastante cuidado as configurações do seu teste, né? Porque isso é uma prova, então tem que estar bem adequado. Aí depois você volta aqui em cima, clica na aba Perguntas, e aí você clica agora em Localizar Perguntas. E aí você procura o banco de questões, que no caso a gente chamou de Prova 1, clica nele, e aí você pode então escolher as perguntas, tá? Agora, eu quero escolher algumas perguntas a partir daquele banco. Então, em vez disso, em vez de clicar aqui em Localizar Perguntas, você clica em Novo Grupo de Perguntas, e aí você pode até dar um nome para ele, mas então, escolha as perguntas, tararã, tantos pontos por pergunta. No nosso banco a gente cadastrou 3 perguntas, eu quero escolher 2 perguntas daquele banco e quero dar 5 pontos por pergunta. Aí depois eu clico aqui em vincular a um banco de perguntas, procuro o meu banco, que no caso é prova 1, clico nele e depois clico em selecionar banco aqui na caixa ainda. Depois eu clico em criar grupo, tá? Então, olha só, mais uma vez, os passos são novo grupo de perguntas, você coloca o número de perguntas que você quer, a pontuação por pergunta, procura aqui o banco de perguntas, clica em selecionar, clica em criar grupo, tá? Todos esses passos são importantes, porque senão não vai criar. Vou cancelar aqui, porque eu já criei. Aí, olha só, ele vai escolher, então, 2 perguntas. A partir do banco de questões prova 1, vai dar 5 pontos por pergunta e pronto. Depois que eu clicar, então, em salvar e publicar, a prova vai estar visível para o aluno, mas ele ainda não vai poder fazer, porque ela só vai ser liberada a partir do dia 24, às 19 horas. Ele vai ver que existe essa avaliação no Canvas, mas não vai conseguir fazer as questões. Amanhã, a partir das 19, ele vai conseguir fazer as questões e vai ter até as 20h40 para fazer. É importante você reforçar a comunicação com seus alunos para que todos saibam que a prova vai estar lá. Agora eu vou clicar aqui em pré-visualização só para você ver como que a prova ficou. Tá? Então, nesse teste aqui meu, observa que ele tirou 2 perguntas, ele pegou essa pergunta e essa pergunta aqui, tá? Que por
coincidência foram as duas primeiras perguntas, mas não necessariamente é, e não necessariamente é em ordem. E aí observa também que ele embaralhou as alternativas, ó, aqui está A, B, C, D, né? Ele colocou Divinópolis aqui na letra B. Observa aqui também os valores, né, que são diferentes para cada um. Então eu posso marcar aqui Belo Horizonte, aqui eu coloco a resposta, que vai dar 7,0, né? Aí eu envio o teste. Eu vou testar aqui, ó. Eu quero 3% de margem de erro. Então, a resposta é 7. Se eu fizer 7 vezes 0,3%, eu posso variar em até 0,21. Então, vou escrever aqui 6,9. Vamos supor que o seu aluno, por algum motivo, achou esse resultado. Clico aqui em enviar teste. Aí, ok, vamos ver como é que ficou a correção. Ó, eu obtive 10 pontos, né? A resposta aqui está certa. E aqui ele aceitou a resposta, mas ele não mostrou a resposta correta, porque eu não configurei o meu teste para isso, né? A resposta cadastrada era 7, mas não foi exibido para o aluno porque eu escondi isso propositalmente. Mas ainda assim o Canvas aceitou a resposta, ok? Eu vou fazer mais uma vez para ver se ele vai pegar questões diferentes. Então observa que agora ó, a primeira pergunta não é a da capital, é a pergunta da soma, e aqui agora é a pergunta da capital. Não apareceu para mim a questão de multiplicação, né? Por uma questão de sorteio. Agora, se você quiser, por exemplo, vamos supor que você tem o conteúdo A, o conteúdo B e o conteúdo C. Você quer incluir duas questões de cada um desses conteúdos, porque senão pode acontecer de um aluno ter pergunta só de um conteúdo A e não ter nenhuma pergunta do conteúdo C. Então, o que você poderia fazer é, lá em testes, criar 3 bancos de perguntas, uma para cada tema, né? Uma para o tópico A, uma para o tópico B, outra para o tópico C. E aí aqui na edição do teste, em perguntas, você cria 3 grupos. Um que seria o tema A, né? E aí você vincula ao banco de perguntas A. Depois mais um que seria o tema B, e aí você vincula ao banco de perguntas B, você tira 2 perguntas de lá, e outro para o tema C. Então você vai garantir que cada aluno faça um mínimo de questões de cada um dos temas e de forma aleatória. Ok? Então espero ter ajudado aí para você poder elaborar provas a partir do Canvas.